A Prefeitura de Santos apresentou agora há pouco um balanço sobre o projeto piloto contra a erosão e ressaca na ponta da praia. A faixa de areia teve um acréscimo de 20 centímetros. Representantes da Prefeitura e da Unicamp atenderam a imprensa hoje à tarde no Paço Municipal. Desde o início do projeto, em janeiro, a faixa de areia teve um acréscimo de 20 centímetros. O ano ele tem um período onde as ondas são menores e um período onde a gente tem eventos extremos, eventos de ressaca, e a gente está terminando esse período agora. Então ele está chegando nesse acúmulo no período onde menos ele tenderia a acumular. Daqui até o final de março é o período onde se espera que haja mais acúmulo. Então, se ele já está conseguindo acumular, mesmo no período mais adverso, a gente espera que no período mais favorável esse acúmulo cresça ainda mais. Então, eu considero positivo. O principal objetivo é repor a areia perdida durante as ressacas e evitar prejuízos como em 2016, quando o mar destruiu o deck do pescador e muretas na ponta da praia. A população estava muito desejosa em relação a alguma atitude da Prefeitura para diminuir esse efeito de ressaca. Então, a gente acha que escolheu o modelo certo para testar, né? Em razão dos resultados já apresentados. Os trabalhos são feitos por os caminhões que retiram as areias dos canais 1, 2 e 3 e levam para a ponta da praia. Sempre foi um enxugar gelo, né? Sempre foi assim, levar areia e o mar retirar essa areia, roubar a areia da praia e levar de volta. Agora, com o projeto piloto, não. A gente está fazendo esse trabalho, a gente está vendo um retorno, né? Um retorno de que a praia não está perdendo mais areia e, muito pelo contrário, ela está começando, mesmo que aos poucos, a longo prazo, a ganhar uma altura de areia. Então, assim, a Secretaria de Serviços Públicos fica muito satisfeita em conseguir contribuir com esse projeto e conseguir fazer com que os santistas tenham aí a praia da ponta da praia de volta como era antigamente. Mais de 9 mil pessoas da Baixada Santista e Vale do Ribeira estão na malha fina do imposto de renda. Os principais motivos são omissão de rendimentos e divergências entre os documentos apresentados. Para checar se está tudo certo e como regularizar a situação, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal. O endereço é idg.receita.fazenda.gov.br. Repetindo para você, idg.receita.fazenda.gov.br. A Fundação Setaporte realiza mutirão para arrecadar lixo eletrônico. À primeira vista, pode parecer só um monte de coisas velhas, mas não é bem assim não. Tem de geladeira a televisão, de cafeteira a disco de vinil, centenas de computadores. Estamos no depósito da Fundação Setaporte. Aqui tem mais de 200 toneladas de objetos. Muita coisa antiga. Olha, no meio de tanta coisa antiga, a gente garimpa e encontra realmente umas raridades, umas coisas bem bacanas. Isso aqui, quem tem mais de 40 vai lembrar. É uma TV integrada com um rádio. Para comprar uma TV como essa lá no final dos anos 80, nos anos 90, tinha que comprar de alguém que trouxesse importados do Paraguai. As pessoas compravam essa TVzinha para deixar na cabeceira do quarto, na cozinha. Hoje, se você ligar, ela vai funcionar, mas para fazer pegar alguma estação de TV, algum canal, vai ter que plugar num conversor digital e fazer funcionar. Bem diferente disso aqui, né? Olha só, hoje a gente tem um celular que funciona tudo, TV e tal. Mas, ó, quem tem mais de 40, como eu falei, olhar isso aqui realmente é uma volta ao passado. Dá saudade. Tudo o que chega aqui passa por uma triagem. O que dá para arrumar, recebe conserto e pode ser comprado em um bazar que a Fundação realiza. Também são feitas doações para entidades assistenciais. O que não tem jeito, vai para reciclagem. Não vai nada para a natureza? Nada. Que tudo que chega aqui, com certeza tem um descarte correto. A Fundação recebe doações, tem um serviço que busca o aparelho na casa do doador e ainda, em parceria com a Prefeitura, funcionam os postos de arrecadação, como esse que está instalado no Sambódromo, na Zona Noroeste. O coordenador de políticas ambientais ressalta a importância de dar o destino certo para os aparelhos. Descartar isso de forma incorreta é, acima de tudo, jogar no lixo matéria-prima. Então a gente precisa recuperar esse material. Outro fator,
Aqui também esses materiais eletroeletrônicos possuem substâncias tóxicas. Se não for descartado corretamente, a gente tá provocando um prejuízo ao meio ambiente e um prejuízo para nós mesmos. A campanha vai até quando? A campanha vai até a próxima semana, até o dia 21. Hoje aqui fica na Zona Noroeste até sexta-feira. Na próxima semana fica a semana inteira das 9 às 5 na Praça Mauá. O próximo bazar do Setaporte acontece no próximo dia 20. O endereço é a Avenida Conselheiro Neves, 85, no Paquetá. Os pedidos de atracação de navios no Porto de Santos passaram a ser totalmente eletrônicos. A medida começou ontem e faz parte do projeto Porto Sem Papel. A mudança deve gerar uma economia de aproximadamente R$90 mil por ano. Você sabia que a Prefeitura de Cubatão presta um serviço de assistência social a famílias de dependentes químicos? Ricardo Gonçalves é dependente químico e está limpo há 10 anos. Um período difícil para a dona Danésia, mãe dele. A vigilante conta que entrou em depressão e ficou 6 meses sem trabalhar. Só chorava, não tinha vontade de viver. E aí, quando eu comecei a frequentar o CADEC, foi uma outra experiência. Aqui eu aprendi a lidar com a dependência química. Aprendi a lidar também com o meu filho, que até o momento da dependência dele, nós não éramos muito íntimos, né? Não tínhamos muita afinidade. Para se recuperar, a dona Danésia encontrou apoio aqui no Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Cubatão. O atendimento é ampliado a familiares. Já são 17 anos de serviços prestados. Entre familiares e dependentes químicos, os responsáveis estimam mais de 5 mil atendimentos nesse período. É de fundamental importância a participação da família nesse processo. Essas terapias que são aplicadas na instituição dá ferramenta suficiente para a família identificar no dependente químico que tem dentro da família o seu comportamento, né? Essa é uma das funções, né? A outra função é de você dar a oportunidade para esses familiares dividirem a dor, né? Partilharem seus sofrimentos e ajuda mútua, né? Um tem a responsabilidade de ajudar o outro, né? Aquilo que a dor dividida, né? Dor diminuída. E você lembra do Ricardo, filho da dona Danésia, do início da reportagem? Não foi só ela que ficou satisfeita com o serviço prestado pelo CADEC. Obrigado, CADEC. Continue esse serviço, continue acreditando, continue auxiliando as famílias, certo? Muito obrigado, Severino, muito obrigado, Odete, muito obrigado, minha mãe, muito obrigado, família. O atendimento do CADEC é realizado em 3 sedes em Cubatão. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3362-6363. 3362-6363. Você vai acompanhar agora a história de um jovem que mostra o descaso da área da saúde em São Vicente. O adolescente de 16 anos rompeu os meniscos e ligamentos do joelho há 8 meses. Desde então, ele aguarda por cirurgia. Quando começou no futebol de salão aos 10 anos, ele usava luvas. Mas a vida de goleiro durou pouco. No campo, Luan decidiu ser zagueiro e médio volante. Bater uma bola era a rotina diária. Chega da escola, 12:30, engole a comida e vai para os treinos. Chega em casa às 5 horas da tarde, 5:30, todos os dias, segunda a sexta. O sonho de Luan foi interrompido há 8 meses. Em um jogo do Parceiros da Bola, clube amador de São Vicente, o jovem de 16 anos rompeu 2 meniscos e 2 ligamentos. É o que está no laudo da ressonância magnética. Ele caminha com dificuldade e diz que sente muitas dores. Quando eu fico muito tempo de pé, o joelho fica pesado, doendo. E às vezes eu tenho que sentar, esticar ele, fazer massagem. Aí às vezes, mesmo na hora de dormir, começa a dar aquelas pontadas. A família não tem plano de saúde. Luan foi atendido no Centro de Atendimento de Traumatologia e Ortopedia do município. Fez fisioterapia, mas precisa ser operado para voltar a ter uma vida normal e correr atrás da tão sonhada carreira de jogador. Mas quando procurou a rede pública da cidade, a mãe ouviu esta resposta. O que eles me informaram é que não tem médico e não sabem quando vai surgir esse médico. Aí meu filho vai ficar nessa situação até quando? Demora, chateia, né, para poder operar? Chateia muito. Parado, né? Como eu sou obcecado por jogar futebol, tô parado e às vezes me deixa muito triste.
Em nota, a Prefeitura de São Vicente disse que não realiza cirurgia ortopédica de alta complexidade. As solicitações são encaminhadas à Direção Regional de Saúde, que é responsável pelo agendamento. Um homem entrou hoje no início da tarde na Catedral de Campinas, atirou em diversas pessoas, matou 4 e se suicidou em seguida. As imagens da câmera de monitoramento da Catedral mostram o momento do ataque. Euler Grandolfo, o atirador de 49 anos, era formado em Direito e chegou a trabalhar como assistente da promotoria no Ministério Público de São Paulo. Não se sabe as razões do ataque. Outras 4 pessoas ficaram feridas. O maior e mais conhecido médium brasileiro, Chico Xavier, é tema de um novo livro que vai ser lançado amanhã às 8 da noite na Associação Espírita Seara de Jesus. O autor é o José da Conceição de Abreu, o seu Zezinho, com quem eu vou conversar agora. Boa noite, obrigado, viu, seu Zezinho, mais uma vez por participar com a gente aqui. É um prazer. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que nasceu esse seu interesse pela vida do Chico Xavier. Bem, primeiro que a gente, pela nossa militância no meio espírita, sempre visitávamos Uberaba, estivemos com o Chico diversas vezes, em caravanas, né? Nós fazíamos 2 caravanas por ano e, logicamente, nós passamos a admirar a vida dele. Mas eu, particularmente, eu vejo sempre, não o trabalho dele, mas o homem que realiza o trabalho. E isso nos chama a atenção, pelos exemplos que ele ofereceu para nós nos 75 anos de atividade mediúnica. Como foi a pesquisa para realizar o livro? Então, mantenho uma coluna no Jornal Diário do Litoral há bastante tempo, e num determinado momento, deu aquele insight, né? Não, vamos colocar casos de Chico Xavier. E deu certo. Isso ao longo, não sei precisar o tempo, mas eu sempre pensei que com a minha redação, porque a gente vai pesquisa, logicamente, um livro que foi escrito por alguém, e eu, com as minhas palavras, eu passo para a coluna. O senhor ouviu pessoas que deram depoimento a respeito do que elas passaram? Exatamente. E aí isso é traduzido para o livro? Exatamente. Então, e como existem vários livros, eu vou acompanhando todos que são lançados. É uma história riquíssima, eu imagino, riquíssima. Né? O Chico Xavier, né? Riquíssima. E tanto é que a gente fala, bom, isso aqui é o primeiro livro. É o primeiro livro. Mas pelas publicações que já temos, não sei onde nós vamos chegar. Como é que era o temperamento do Chico Xavier? Muito pacato. Era essa que a gente vê? Porque é óbvio que ele tinha essa imagem pública, que a gente conhece das entrevistas, na televisão, apesar dele ser meio arredio também a isso. Mas no dia a dia, ele era essa pessoa assim, pacata, tranquila? Exatamente. Apenas que quando ele estava no atendimento, mudava um pouco, logicamente. Mas sempre assim, sempre alegre, conversador, gostava de contar uns causos também. Nossa, ele é uma criatura fantástica. E tem algum causo que o senhor possa contar que está lá no livro para a gente? Olha, o que eu tenho destacado sempre está no livro, no capítulo 48. Foi uma situação que houve quando a revista O Cruzeiro começou a, vamos dizer assim, a pegar pesado com ele. Ele estava despontando, aquela coisa toda. E o jornalista Davi Nasser e Jean Manzon resolveram fazer uma entrevista com ele. Se eles se apresentassem como jornalistas do Cruzeiro, ia causar um mal-estar. E Chico conversa com Emmanuel. E Emmanuel disse, não, meu filho, Jesus foi para a cruz, você vai para o Cruzeiro. Atenda. E ele atendeu. Só que Emmanuel, para quem? O mentor. O mentor espiritual de Chico exatamente. Xavier. E aquilo ficou muito atrapalhado, porque aquelas reportagens meio capciosas e tal. E de repente aparecem 2 jornalistas americanos querendo entrevistá-lo, que era o Davi Nasser e o Jean Manzon. Eu repito sempre essa história. Bom, eles conseguiram fazer a entrevista, chegaram no Rio de Janeiro, estão na redação e o Jean Manzon liga para o Davi Nasser. Olha, você já abriu o teu livro? Não, cheguei, guardei aqui na gaveta. E quando abriu, estava lá ao Davi Nasser, Emmanuel. E eles se apresentaram com nomes como se fossem americanos. Isso está no livro. Foi uma tentativa de enganá-lo, né? Falando claramente. Né? E, logicamente, a matéria que foi publicada foi bem suave.
Além de escrever esse livro, você já tem um outro livro, né, anterior, né? É o Terra de Pioneiros e Benfeitores. Que narra o que nesse livro? Nós procuramos resgatar, vamos dizer, aqueles pioneiros do movimento espírita. Nós falamos de Centro Espírita Ismênia de Jesus, mas e Maria Máxima? Nós falamos da Fraternidade Espírita de Expansão Cristã, aqui na Afonso Pena, que fez 50 anos. Como ela foi fundada, quais os passos que foram dados para fundar a casa. A comunidade também no Guarujá, e algumas dessas casas com uma ligação muito forte com Chico Xavier. A fraternidade, inclusive, foi fundada no dia 2 de abril de 1967, na casa de Chico Xavier. Embora ele seja, vamos dizer assim, fundador, mas ele não assinou a ata. Mas a fraternidade nasceu lá na casa de Chico Xavier. É um resgate histórico dessas entidades espíritas, nesse exatamente, caso, a fraternidade e outras casas nós fomos levantando. De Santos, nós temos até uma casa de Jacupiranga, no Vale do Ribeiro, que faz um trabalho fantástico com as famílias, com as crianças. E lá a gente sabe que é uma região, de certa forma, carente, né? Além disso, você mantém uma coluna também, não é? Todos os domingos no Diário do Litoral. Como é que tem sido a repercussão? Como é que tem sido a interação com os leitores? Olha, eu sei, não vou citar os nomes, né? Mas tem gente em Santos que recorta a coluna, monta numa pasta para oferecer a familiares do interior. Ah, que legal isso. Né? Quer dizer, isso é um fato bem próximo, né? Falando, a pasta está pronta. Tem que começar a escrever na internet também, então. Também, né? Mas é um... Aí é uma forma também dessas pessoas terem acesso, não é? Exatamente. Antes da gente terminar essa entrevista, eu não posso deixar de tocar num assunto que tomou as manchetes aí durante essa semana, que é o caso que abalou até a fé de muita gente do João de Deus. Qual é a sua visão a respeito de tudo isso, seu Zezinho? Olha, minha visão... Denúncias e mais denúncias de assédio, né? Primeiro, ninguém está a ponto de julgar. Claro. A responsabilidade... Nem é a intenção. A dele, a responsabilidade é dele. Nós não sabemos o quanto tempo, vamos dizer, o nosso calendário terreno, ele foi preparado na espiritualidade para encarar essa mediunidade de cura. E ele cura, realmente, cura. Mas ele foi preparado. Quando estava desencarnado, no período que a gente fala da erraticidade, ele foi preparado, instruído. Ele assumiu esse compromisso de quando encarnasse, a mediunidade de cura aflorasse nele. Mas não para receber presentes, para receber dinheiro, ter fazendas, minas de pedras preciosas e outras coisas mais. Nada disso. Ele deveria ter, sim, uma profissão, exercer uma profissão e, à noite, finais de semana, no trabalho de cura. E mais ainda... Que é um dom. É um dom que Deus... As pessoas dizem, é um dom que veio de Deus. Ele reencarnou com esse dom, foi preparado. Agora, numa dessas entrevistas aí, ele disse, não, o que o Espírito fala é ele, mas eu sou homem. Ele separou. A partir daí, eu digo para as pessoas assim, ó, sem caráter de julgar ninguém, para mim encerrou o assunto. Parou. Ele não é espírita e deixa lá. E sem contar que as cirurgias que ele faz, ele usa instrumento. Isso aí é um negócio também meio que não é o caso. Bom, o tempo dirá agora. A espiritualidade vai recebê-lo um dia e ele vai recomeçar tudo de novo. Seu Zezinho, só para a gente terminar então, o lançamento do livro é amanhã. Onde e que horário que acontece o lançamento? Exatamente. Neste dia 12 de dezembro, amanhã, quarta-feira, às 20 horas, aqui pertinho da Santa Cecília, na Washington Luiz 443, é na Associação Espírita Sierra de Jesus, que mantém uma escola Meimei. E um detalhe, toda a renda com a venda deste livro é integralmente, 100% da entidade, tanto do Sierra de Jesus como de outras casas que lançaremos também. Quanto está o livro? R$30. R$30. Integralmente para casa. Amanhã, 8 da noite. 8 da noite. Estão todos convidados. Seu Zezinho, muito obrigado, viu, mais uma vez pela participação aqui no Caderno Regional e sucesso com o lançamento desse segundo livro. O segundo e o terceiro, o quarto que virá. Claro, com certeza. Obrigado e boa noite.
A Casa da Visão em Santos completou 50 anos. O grupo oferece cursos, auxilia deficientes visuais da cidade e ainda faz consultas oftalmológicas. No consultório, o médico examina, faz os testes e depois de alguns minutos temos um menino feliz por não ter que usar óculos. Fiquei contente que não vou usar óculos. E a mãe, feliz com o atendimento. Tirou minhas dúvidas, né? Como mãe. Tá satisfeita? Tô. Aqui são feitos mais de 200 atendimentos por mês. E além da consulta oftalmológica, é feita a doação de armações para as crianças. Estes são alguns dos serviços oferecidos pela Casa da Visão, entidade que há 50 anos se dedica a melhorar a qualidade de vida de pessoas que não conseguem enxergar. Ela nasceu em 1968, ela foi fundada oficialmente, é a Associação Amigos dos Cegos, era esse o nome. Nelson Fernandes, que ele e a esposa dele, Nena, que viram que tinha uma casa com vários cegos aqui na Conselheiro Nebias, mas em frente a Machado de Assis, e resolveram cuidar, eles tinham condição para isso, ele era um comerciante importante aqui na cidade, e junto com outros amigos eles começaram a cuidar desses cegos. O presidente nos recebe na Biblioteca da Casa da Visão, onde todos os livros são em braille. Na entidade tem curso de informática para cegos. Silvio, que é professor há 18 anos, explica que não é difícil. Algumas ferramentas facilitam o processo. Através de softwares e leitores de tela, né, que dão pelo áudio acesso ao computador, eles têm conseguido aprender a informática, têm conseguido com isso utilizar o computador nas escolas por onde estudam, têm conseguido ser inseridos no mercado de trabalho, têm conseguido prestar concursos. Além de professor, Silvio é músico. Ele aprendeu a tocar flauta no projeto Música Transformando Vidas, mantido pela entidade. O maestro que coordena o projeto explica que com o método adequado, a falta de visão não atrapalha. Através de uma memorização, e eles têm que aprender a sequência das notas e o solfejo, que é você cantar as notas, né, a melodia, através da sequência delas. A Casa da Visão é mantida por doadores e voluntários. O presidente explica que os desafios são muitos, mas vale a pena. A gente vê que as pessoas que têm deficiência visuais precisam se socializar. Então, o nosso grande objetivo é esse, criar condições para que essas pessoas tenham uma vida melhor e possam produzir também. A edição desta terça-feira termina aqui. Tem algum problema aí no seu bairro? Então envie um vídeo com a reclamação para o WhatsApp aqui do Caderno Regional. O número é o 991517719. Vou repetir para você, 991517719. Uma boa noite, eu espero você amanhã. Tchau.